Cobranças excessivas, comentários constrangedores, tratamento agressivo, condutas que configuram assédio moral. Em 5 anos foram julgados mais de 450 mil processos trabalhistas envolvendo o tema. Nesta edição do Revista TST, você vai ver como a Justiça do Trabalho atua para conscientizar a sociedade e combater esse tipo de prática. E veja também, validada a norma coletiva que dispensa registro de ponto para empregados de nível superior. Farmacêutica que manipulava quimioterápicos deve ser indenizada após ter câncer de mama. Montadora de veículos é condenada por descumprir cota de aprendizes. A gente começa a edição de hoje com decisão da Seção 1 de Dissídios Individuais. Um vigilante não conseguiu responsabilizar bancos por parcelas rescisórias devidas por uma empresa de transporte de valores. Isso porque, para a SDI1, o caso não se trata de terceirização de serviços. No processo, o vigilante disse que trabalhou para o Bradesco e para o Santander. Ele recolhia e entregava valores em agências e terminais de atendimento desses bancos. Na Justiça, o empregado alegou que as duas instituições financeiras deveriam responder de forma subsidiária por verbas trabalhistas devidas pela empresa empregadora, como horas extras e adicional de periculosidade. Segundo o profissional, os bancos se beneficiaram diretamente do trabalho realizado. O pedido foi aceito pelo juízo de primeiro grau, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na capital paulista afastou a condenação dos bancos ao pagamento das parcelas devidas. O caso chegou ao TST e a decisão regional foi mantida pela 5ª Turma e pela Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator do caso, o ministro Augusto César, aceitou o pedido do trabalhador. Para o ministro, o caso envolve terceirização. Nessa terceirização, o que estaríamos a discutir é se essa prestação desses serviços de transporte de valores para instituições várias, simultaneamente, exoneraria essas empresas ou não. E aí me parece que a jurisprudência é assente no sentido de que a terceirização, quando ocorre para várias empresas tomadoras ao mesmo tempo, não desonera essas empresas, né? Nós aplicamos a súmula 3314 nesses casos. Prevaleceu no julgamento, no entanto, o voto do ministro Breno Medeiros. Ele entendeu que o contrato de transporte de valores não se equipara à terceirização de serviços. O ministro explicou que existem particularidades nesse segmento que não permitem a caracterização da responsabilidade subsidiária. No voto divergente, o ministro destacou que a prestação de serviços do empregado decorreu do contrato de transporte de valores firmado entre as empresas, ou seja, de contrato de natureza comercial, com cunho diverso da terceirização. A questão aqui, me parece que fica clara, é saber se transporte de valores é diferente de transporte de coisas. A mim, eu não consigo enxergar essa diferença, né? Só porque um é dinheiro e o outro não é dinheiro, eu não consigo enxergar, e a jurisprudência aí ela é remansosa, que no transporte de coisas não há que se falar em responsabilidade subsidiária. Após pedidos de vista regimental, em outra sessão, o ministro Vieira de Mello Filho acompanhou a divergência aberta pelo ministro Breno Medeiros. Ele citou o precedente julgado pelo TST em 2014, em que foi considerada a hipótese de terceirização com responsabilidade subsidiária, situação alterada pelo Supremo Tribunal Federal. Verifico que em 2020 a última reclamação na Suprema Corte, 40.158, um agravo regimental julgado colegiadamente, relator ministro Lewandowski era o relator originado, e para o acordo do ministro Gilmar Mendes foi cassada a decisão em transporte de valores, que efetivamente não a colocava como empresa terceirizada. O vigilante entrou com embargos de declaração, que não foram aceitos pela SDI1. Dessa forma, por maioria de votos, os dois bancos não foram responsabilizados pelas parcelas rescisórias devidas.
E agora vamos para a seção 2 de dissídios individuais, que declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a ação movida por um advogado contra o Itaú Unibanco. O profissional pretendia obter honorários e reparação após ter sido excluído de causas trabalhistas em que atuava. Exatamente, Luana. O colegiado adotou entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. E quem tem os detalhes desse caso para a gente é o repórter Rafael Silva. Oi, Rafael. Olá, Anderson e Luana. O advogado entrou com reclamação trabalhista contra o Itaú Unibanco por ter sido retirado de forma unilateral de 152 causas trabalhistas. A sexta turma do TST havia declarado a competência da Justiça do Trabalho para julgar o caso e condenou o banco a pagar indenizações por dano moral e material. A instituição financeira, então, apresentou ação rescisória para que o acórdão fosse anulado. Reiterou o argumento de incompetência do juízo trabalhista. O relator na seção 2 de dissídios individuais, ministro Douglas Alencar, aceitou o pedido do banco. O ministro ressaltou que a situação em debate não diz respeito a uma relação de trabalho. Segundo o relator, se trata de uma relação civil estabelecida entre advogado e cliente. O profissional pedia o pagamento de honorários advocatícios e reparação de danos. O ministro votou pela aplicação da súmula 363 do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento diz que compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Ao tempo da propositura da ação, é verdade, havia a compreensão de que a Justiça do Trabalho teria sim competência para examinar essa matéria em razão do advento da Emenda Constitucional 45 de 2004. Ocorre que sobreveio em 2008 a súmula 363 do STJ pacificando a matéria em torno da ausência da nossa competência material. E o acórdão rescindendo transitou em 2019, presidente, ou seja, 11 anos após a pacificação da matéria. Ao reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o caso, a SDI 2 determinou que o processo seja remetido à Justiça Estadual da Bahia, na comarca de Salvador, para novo julgamento. O advogado entrou com embargos de declaração. A decisão foi unânime. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Rafael. Muito obrigada, Rafael. Até mais. O Tribunal Superior do Trabalho vai decidir sobre a sistemática dos recursos repetitivos se o empregador que atrasar de forma reiterada e injustificada o pagamento de salários deve pagar indenização por dano moral. Até o dia 30 de junho, entidades e pessoas interessadas em apresentar informações que contribuam para o julgamento podem se manifestar nos autos do processo. A decisão a ser tomada vai se tornar um precedente jurídico a ser seguido em todas as instâncias da Justiça do Trabalho. No próximo bloco, farmacêutica que manipulava medicamentos quimioterápicos e desenvolveu câncer de mama deve ser indenizada. Laudo pericial apresentado no processo constatou que a rede Sara não foi rigorosa com a segurança no laboratório e isso pode ter contribuído para a doença. Já já você confere os detalhes da decisão da segunda turma do TST. As sessões das turmas do TST ocorrem às terças e quartas. E a transmissão, ao vivo, pode ser acompanhada pelo canal do Tribunal no YouTube. Agora vamos dar um giro pelas turmas. É válida a norma coletiva que dispensa registro de ponto para empregados de nível superior. Para a quinta turma, a prática não viola os direitos fundamentais dos trabalhadores. O Supremo Tribunal Federal reconheceu em 2022 a validade de acordos e convenções coletivas que limitam ou afastam direitos trabalhistas não previstos na Constituição, desde que respeitadas as garantias fundamentais. Com base nesse entendimento, a quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o pedido de pagamento de horas extras feito por um engenheiro da Vale. Na ação, o profissional contou que cumpria jornada de segunda a sábado das 7h30 da manhã às 8h30 da noite, além de trabalhar um domingo por mês. Devido à carga horária excessiva, requereu o pagamento das horas extras e indenização por dano existencial, pois teria sido impedido de desfrutar da vida pessoal. Em defesa, a empresa apresentou um acordo coletivo que dispensava empregados com nível superior de registrar a jornada. Em primeiro e segundo graus, o acordo foi considerado válido. O engenheiro, então,
recorreu ao TST. A relatora do recurso de revista na quinta turma foi a ministra Morgana Richa. Segundo a ministra, o controle de jornada não é um direito absolutamente indisponível protegido pela Constituição, razão pela qual considerou legítima a cláusula que dispensava os empregados de nível superior do registro de ponto. Por não se tratar de direito indisponível, conforme tema 1046 do Supremo, prevalece a autonomia da vontade nos termos do artigo 7º 26 da Constituição, de modo que mantenho a decisão agravada. Após pedido de vista regimental em outra sessão, o ministro Douglas Alencar acompanhou a relatora. Ele frisou que o critério adotado na norma coletiva para dispensar o registro de ponto dizia respeito ao grau de formação superior do empregado. Depois de ponderar e observar que a convenção coletiva e o acordo têm prevalência sobre a lei, inclusive quando dispõe sobre a modalidade de registro da jornada de trabalho e a previsão expressa do artigo 611-A, inciso 10 da CLT, não me pareceu mesmo possível impor qualquer tipo de censura à norma coletiva, não sem deixar de anotar o critério inusitado que passou pelo crivo do ente sindical da categoria. Portanto, se há algo de estranho no ar, é fruto da criatividade, esse princípio que orienta a negociação coletiva no Brasil. Assim, por unanimidade, os pedidos do engenheiro foram rejeitados. O processo transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Uma farmacêutica do Distrito Federal que manipulava quimioterápicos deve ser indenizada. Ela teve câncer de mama. Ao analisar o caso, a segunda turma entendeu que ficou constatado que as condições de trabalho contribuíram para o desenvolvimento da doença. A farmacêutica trabalhava para a rede SARA de hospitais de reabilitação. Na ação trabalhista, ela relatou que problemas na circulação de ar e na cabine de manipulação de medicamentos comprometiam a higiene e a segurança do local em que trabalhava. Segundo a profissional, todos os outros farmacêuticos contratados na mesma época tiveram câncer ou alteração mutagênica compatíveis com a exposição prolongada a agentes tóxicos em condições inadequadas. Um laudo pericial apresentado no processo confirmou que a instituição não era rigorosa no monitoramento dos produtos quimioterápicos. Ainda de acordo com o documento, a junção de diversas circunstâncias permitiu concluir que as condições de trabalho, no mínimo, teriam contribuído para o câncer da trabalhadora. Em defesa, a Rede SARA justificou que, ao contrário das leucemias, o câncer de mama não é uma doença relacionada ao trabalho, mas um tumor maligno mais frequente em mulheres, cujos fatores de risco envolvem aspectos genéticos, ambientais e comportamentais. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, manteve a decisão de primeiro grau que havia condenado a entidade a indenizar a mulher por danos morais, materiais e estéticos. O TRT, no entanto, aumentou o montante a ser pago à empregada. O valor da reparação passou de R$ 100 mil para R$ 300 mil por danos morais e de R$ 50 mil para R$ 200 mil por danos estéticos. A indenização por danos materiais foi fixada em R$ 250 mil. A empregadora entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso na segunda turma, a ministra Liana Schaibe, reforçou que, uma vez registrada a concausa, é possível concluir que o trabalho contribuiu sim com 50% do total da perda da capacidade de trabalho da farmacêutica. Já os outros 50% decorreram de condições pessoais da vítima. Por isso, julgou razoável a redução da indenização por dano material pela metade. Sobre o dano moral, a ministra observou que a redução da capacidade laboral no caso, embora permanente, é parcial. A relatora também considerou que a Rede SARA é uma entidade sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, que presta assistência médica qualificada e gratuita a toda a população e não tem receita própria porque é custeada pela União. Nesse contexto, considerou o valor de R$ 300 mil excessivo e o ajustou para R$ 50 mil. A decisão foi unânime. A farmacêutica entrou com embargos de declaração ainda não julgados.
A montadora Peugeot Citroën do Brasil foi condenada a pagar R$500 mil por não cumprir a cota obrigatória de contratação de aprendizes. O valor da indenização foi aumentado em mais de 200% pela terceira turma diante do capital bilionário da empresa. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público do Trabalho, que constatou irregularidades na fábrica da montadora em Porto Real, no Rio de Janeiro. A Peugeot Citroën tinha mais de 4.000 empregados em funções que exigiam formação profissional. De acordo com a legislação, ao menos 205 postos deveriam ser destinados a aprendizes. Mas, na prática, só 65 jovens foram contratados nessa condição. A consolidação das leis do trabalho estabelece que empresas de qualquer natureza são obrigadas a contratar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral coletivo de R$150 mil. O Ministério Público do Trabalho recorreu ao TST, pedindo o aumento do valor. Argumentou que o capital social da empresa ultrapassa R$4 bilhões. O relator do caso, na terceira turma, ministro José Roberto Pimenta, entendeu que a punição deve ser proporcional à gravidade da infração. Segundo o ministro, a condenação precisa ter efeito pedagógico para impedir a repetição da conduta. Por isso, aumentou o valor para R$500 mil. Pela gravidade da lesão continuada aos direitos que eram descumpridos, isso eu não vou detalhar agora, mas foram muitos os direitos de grande importância, com a natureza de direitos fundamentais, a repercussão coletiva desse dano moral me parece evidenciada nesses autos. E aqui, diante do porte da empresa, da gravidade das lesões e da própria continuidade dessa lesão por muitos anos, eu estou conhecendo do recurso de revista. A decisão da terceira turma do TST foi unânime. A empresa entrou com embargos declaratórios. A seguir, eficiência energética, responsabilidade social e trabalho decente. Esses são alguns dos compromissos do TST com a sustentabilidade. Daqui a pouco a gente detalha a atuação do tribunal para promover um futuro melhor para as próximas gerações. O Tribunal Superior do Trabalho adotou nos últimos anos uma série de medidas e práticas para promover a sustentabilidade. Essas ações se alinham a 7 compromissos principais da Corte: eficiência energética, gestão de resíduos, compras públicas sustentáveis, promoção do trabalho decente, promoção da diversidade e da inclusão, responsabilidade social corporativa, além de educação e conscientização. Esses compromissos são baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável firmados na Agenda 2030 da ONU, a Organização das Nações Unidas. No site do TST você confere uma reportagem que explica cada uma dessas ações. Para ler, acesse tst.jus.br. Vamos falar sobre um outro assunto agora, Luana, é que entre 2020 e 2024, a Justiça do Trabalho, em todas as instâncias, recebeu mais de 450 mil novas ações envolvendo pedidos de indenização por dano moral decorrentes de assédio moral no trabalho. Para ampliar a conscientização sobre o tema, Anderson, o TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho contam com uma série de iniciativas. Saiba mais na reportagem de Michele Chiapa. São diversos os pedidos de indenização por dano moral que chegam ao Tribunal Superior do Trabalho. A maior parte dos casos se deve a situações de assédio moral. Foi o que ocorreu com um vendedor que recebeu apelidos pejorativos, inclusive de conteúdo racial. O processo foi julgado pela terceira turma. Expressões do tipo negão, patinho feio, cara de monstro, menino de outro mundo e outros similares evidencia, dentre outros, que o trabalhador é alvo de constantes xingamentos associados à sua cor de pele e outros elementos psicossociais. Em outro processo avaliado pela 8ª turma, um operador de caixa foi alvo de piadas, em razão da orientação sexual.
Os colegas caçoavam do reclamante, chamando de fala fina, que era comum nos vestiários e refeitórios haver piada com o reclamante. Chamou a atenção da ministra Liana Schaibe o assédio moral vivenciado por um empregado que sofreu ofensas, racismo, calúnias. No julgamento, na segunda turma, a relatora destacou que ficou evidenciado por meio de boletim de ocorrência que o trabalhador levou até socos no rosto. Aqui ficou reconhecido que o reclamante perdeu a promoção por conta de insultos com teor de discriminação racial. O reclamante era sistematicamente ofendido. De 2020 a 2025, 21.400 processos relacionados a assédio moral foram julgados no TST. Considerando todas as instâncias, entre 2020 e 2024, a Justiça do Trabalho recebeu mais de 458 mil novas ações, contendo pedidos de indenização por dano moral decorrente de assédio moral no trabalho. E no período de um ano, entre 2023 e 2024, o número de processos cresceu 28%, passando de 91.049 para 116.739. Em primeiro e segundo graus, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo concentrou a maior demanda, com 130.448 ações trabalhistas. O assédio moral, além de demandar a Justiça do Trabalho, impacta a Previdência Social, pois aumenta os afastamentos do trabalho em razão de depressão ou de transtorno de ansiedade, por exemplo. No Brasil, em 2024, conforme dados do Ministério da Previdência Social, foram registrados mais de 440 mil benefícios por incapacidade temporária relacionados a esses quadros de saúde. Os primeiros sintomas de ansiedade e depressão de quem sofre assédio moral, segundo a psicóloga Sara Menezes, são cansaço intenso, enxaqueca, problemas gastrointestinais. Cada pessoa pode apresentar um ou todos os sintomas. Problemas de sono, pensamentos muito obsessivos, você fica pensando muito. Então, aquela pessoa que está sempre pensando no trabalho, ela sai do trabalho, mas ela está sempre pensando no trabalho, uma excessiva preocupação com o trabalho. Muitas das vezes pode ser em função de uma pressão, de uma sobrecarga, mas se ela se sente ameaçada no ambiente de trabalho, é mais recorrente que esses pensamentos não cessem. O assédio, ele vai ser percebido de maneira diferente para cada pessoa e ele é um processo de violência que causa sofrimento social. A psicóloga avalia ainda que essa forma de adoecimento mental tem como determinantes as condições de trabalho estabelecidas na última década. A partir de 2016, a gente tem um aumento da precarização do trabalho. Você tem uma inversão, um aumento do trabalho informal e uma diminuição do trabalho formal. Isso significa que as pessoas estão mais suscetíveis a situações de violência no ambiente de trabalho por conta do vínculo empregatício e muitas das vezes pela falta dele, que as pessoas estão vivenciando piora na qualidade de vida no ambiente de trabalho. A conscientização e a prevenção do assédio moral são fundamentais para criar ambientes de trabalho saudáveis e respeitosos. Saber identificar a ocorrência do assédio moral é essencial para combater a prática. Diante disso, o TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho produzem eventos, campanhas e cartilhas sobre o tema. Assédio, na verdade, é o comportamento, seja por palavras, condutas, gestos, atitudes ou até mesmo por omissão de isolamento, que gera, por via de consequência, o dano. Dependendo dessa conduta do assediador, um único ato ou uma única situação pode sim gerar uma conduta de assédio. Ele não precisa ser corriqueiro, embora no trabalho, normalmente, isso vai acontecendo ao longo do tempo. E a gente tem hoje uma importância de tratar o tema para que a ruptura do medo possa acontecer, porque é preciso se documentar, é preciso buscar ajuda e é preciso denunciar e buscar justiça para que se tenham as reparações devidas. O presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, foi homenageado em cerimônia que celebrou os 20 anos do Conselho Nacional de Justiça. O vice-presidente do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, representou o presidente. A homenagem reconhece a contribuição e o compromisso com a missão institucional do CNJ.
O Tribunal Superior do Trabalho recebeu visita de uma comitiva com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da Embaixada de Moçambique. Durante os encontros foram apresentadas a estrutura organizacional e as competências da Justiça do Trabalho. Políticas judiciárias permanentes também foram detalhadas, como o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, Trabalho Seguro e de Enfrentamento ao Trabalho Escravo. O vice-presidente do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, homologou acordo entre a Caixa Econômica Federal e a confederação que representa a categoria. Conforme o termo assinado, a Caixa se compromete a restituir os valores descontados em folha relativos a uma paralisação. Em contrapartida, os trabalhadores devem compensar as horas paradas até dezembro deste ano, respeitando o limite máximo de 2 horas diárias. O Programa de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade da Justiça do Trabalho promoveu uma live em celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, comemorado em 28 de junho. A iniciativa apresentou estratégias para combater o preconceito e a discriminação no trabalho, além de promover a inclusão e a diversidade. O Revista TST termina aqui. Muito obrigado pela companhia. As reportagens exibidas aqui no programa também estão no canal do TST no YouTube. Até semana que vem. Tchau, tchau.